Hoje nós vamos falar de 3 fundos imobiliários que estão na lista dos fundos imobiliários que mais renderam em 2023. E além disso, será que ainda vale a pena investir nos fundos imobiliários depois da alta que eles tiveram aí nesses últimos meses? Vamos falar sobre isso também aqui nesse vídeo. E antes de tudo, gostaria de reforçar que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimentos. Então vamos lá, o primeiro fundo imobiliário dessa nossa lista, que é o VISC11. Então esse que é um fundo imobiliário de shopping, ele teve aí uma rentabilidade de 13,60% desde o começo do ano. Inclusive, se você ficou curioso, para ver essa lista toda, pode deixar que eu vou te mostrar aqui no final desse vídeo. E assim, vale a pena lembrar que essa rentabilidade aqui, ela leva em consideração tanto quanto o fundo imobiliário pagou, para o cotista ali, dos rendimentos, quanto também do quanto a ação, o quanto a cota subiu. Até porque se a gente olhar, por exemplo, aqui o caso do VISC11, a gente vê que a cota subiu 6,10% desde o começo do ano. Então, o resto dessa rentabilidade é justamente o pagamento ali dos proventos. Então, olhando aqui um pouco dos números do VISC11, a gente vê que uma cota está R$ 113 e o último rendimento dele foi de 82 centavos por cota. E esse é um fundo que está abaixo do valor patrimonial, Está sendo negociado com um PVP de 0,93. Então, se você está chegando aqui no canal agora e não sabe o que é PVP, ele é uma relação do quanto você está pagando pela cota e o quanto você está levando de patrimônio do fundo. Nesse caso aqui, que está 0,93, é como se você estivesse pagando a cada R$ 1 de patrimônio do fundo, 93 centavos. Então é por isso que a gente fala que ele está descontado. Então, olhando aqui também a regularidade do pagamento dos proventos, a gente vê que ele teve aqui um problema entre 2020 e 2021. Mas isso a gente já sabe o porquê, que justamente nesse período aqui, no período ali de pandemia, foi um período onde os shoppings tiveram que ficar fechados, os shoppings deram desconto para os lojistas. Então esse é o motivo de que nesse período ele esteve aqui entregando muito abaixo, e agora ele já está aí se recuperando, já está aí até entregando em níveis maiores do que ele costumava entregar aqui, por exemplo, em 2019. E agora dando uma olhada aqui também no relatório. Eu sempre falo que quando você vai investir em um fundo imobiliário, você tem que parar, ler os relatórios, não somente o último relatório, mas ler relatórios anteriores para você entender um pouco melhor de como o fundo funciona. Então aqui a gente consegue algumas informações já nesse relatório, que são informações importantes do fundo. Então aqui a gente consegue ver que em maio, esse resultado que ele distribuiu de 82 centavos por cota, ele foi uma distribuição acima do resultado gerado. Aqui ele tinha gerado um resultado de 71 centavos por cota, então ele pegou ali um valor que ele tinha em caixa e complementou para ele conseguir distribuir esses 82 centavos. Pegou ali 11 centavos então do caixa. E além disso, eles falam aqui no relatório que esse fundo continua com resultado não distribuído de 81 centavos por cota. Então, em algum momento, esse 81 centavos ele vai ser distribuído para o cotista, então ele vai ter um resultado aí a mais, um resultado além do que ele costuma distribuir ali em cada mês. Aqui a gente consegue ver também que o fundo ele conseguiu ter um aumento na receita comparado com o mesmo período do ano anterior. Então o que ele diz? Que comparado com o mesmo período do ano passado, ele teve um aumento de 14,4%. Então, no geral, ele tem conseguido aumentar as receitas, o que é bom para o fundo, o que é bom para o cotista, porque significa que no fundo, no final das contas, o cotista vai conseguir receber mais. E aqui, olhando para os ativos do fundo, a gente consegue ver que ele tem uma carteira bem diversificada. Aqui ele é organizado por resultados, então, por exemplo, aqui 12% da receita desse fundo ele é gerado pelo Prudente Shopping. Depois vem aqui os outros shoppings de Praia da Costa, Campinas Shopping, então realmente uma carteira bem diversificada. A gente vê que a maior parte dos shoppings, dos ativos, estão em São Paulo, 35%, depois vem Ceará, Espírito Santo, mas no geral a maior parte é concentrada aqui em São Paulo. Então, nesse caso, essa diversificação desse fundo, do VISC, ele é um ponto positivo, porque quanto mais ativos o fundo tem na carteira, significa que ele tem um menor risco, de, por exemplo, acontecer alguma coisa com um shopping e você sofrer um prejuízo muito grande. Então é claro que se acontecer alguma coisa aqui no caso com o Prudente Shopping, que é o shopping que mais gera receita, você vai ter um impacto, mas mesmo assim, não se compara se ele tivesse, por exemplo, só 2 shoppings na carteira. Estou indo para o segundo fundo imobiliário, que é o RZAT11. Esse fundo que está com uma rentabilidade de 14,30%,
ao longo desse ano, né, de 2023. E a gente já vai entender um pouco do porquê dessa rentabilidade, né? Aqui tem um certo porquê que eu até queria mostrar para vocês. Mas antes disso, vamos olhar aqui os números do RZAT11. Inclusive, assim, eu não gostei muito desse layout, né, aqui do Funds Explorer. Será que fui só eu? Se você também usa o site do Funds Explorer e não gostou, ou se você gostou, deixe sua opinião aqui para eu saber, né, se é só eu que preferia a versão anterior, né? Para mim era mais claro. Mas tudo bem, vamos lá. Então aqui, uma cota do RZAT está R$ 95,60 e o último rendimento dele foi de R$ 1,32. Então é um rendimento muito bom aqui, né? Comparado com o preço da cota. E o PVP dele está aqui 0,95, então significa, né, que ele também está sendo negociado com um certo desconto. E se a gente olhar aqui o histórico de dividendos do RZAT, assim, eu particularmente acho um histórico bem instável. Ele não consegue, no geral, né, manter ali um nível de dividendos, ele sempre está ali oscilando, né? Então, assim, eu acho isso daqui meio incerto. Então, quando eu estou fazendo uma análise, isso é algo que eu peso. Mas é claro que isso vai depender, né, de você, quando você estiver analisando o fundo para você investir. Mas vamos lá, quando eu olhei aqui, né, um pouco do portfólio desse fundo, eu achei engraçado que ele é um portfólio muito diversificado. Aqui ele vai ter desde galpões aqui, né, para empresas de logística, tudo mais, até posto de gasolina, indústria. Então, assim, vai ter muita coisa aqui. Esse aqui é, por exemplo, um posto, né, de gasolina. Esse aqui é um terreno que vai ser construído um posto de gasolina, né, que a previsão aqui, ó, de finalização da obra é em setembro, né? Aliás, no segundo semestre de 2023. Aqui também é mais um galpão de logística. Aqui ele tem uma indústria, né, alugado para uma empresa que fabrica óleos vegetais. Aqui ele tem uma indústria que é uma cervejaria com um contrato de 5 anos, então vai até 2026. Então, assim, em relação a esse portfólio de diversas áreas, diversos segmentos, eu particularmente acho que o fundo ele não consegue ter uma certa especialidade. Por exemplo, quando você tem ali um fundo que só tem shopping, ele consegue se especializar em encontrar e fazer bons negócios com imóveis de shopping. Quando você tem um fundo que é somente de galpões de logística, você consegue ter uma equipe, né, que ela é especializada e focada em encontrar bons imóveis e investir em bons galpões de logística. Agora, nesse caso aqui, que é um pouco de cada coisa, eu assim fico meio um pé atrás, sinceramente, né? Não sei se a galera consegue, assim, ter uma boa especialidade, mas enfim, esse fundo aqui é isso, né? Tem essa diversidade aqui de tipos de imóveis. E eu também queria mostrar aqui essa questão da rentabilidade do RZAT. Se a gente olhar aqui nos últimos 5 anos, né? Se a gente pegar do topo histórico do fundo até aqui a mínima que teve agora em abril, né, de 2023, a gente vê que ele estava acumulando uma queda de 42%. E aí, é claro, se a gente pegar, né, a partir dessa mínima o quanto ele teve de alta, né, nesses últimos meses, aí sim a gente vê ali os 12,9%. Só que mesmo assim o fundo ainda continua, né, desde a máxima, com uma queda de 34,8%. Então o que eu quero dizer com isso? Que quando você olha, né, às vezes uma notícia, alguma coisa que o fundo nos últimos meses subiu 15%, isso não quer dizer muita coisa, não é para você sair correndo atrás querendo comprar esse fundo. Porque, como eu mostrei aqui, pode ser que ele tenha subido, né, essa porcentagem agora nos últimos meses, mas ele já tenha tido uma queda gigantesca, né, nos últimos anos. Então, usando esse caso, por exemplo, né, ele subiu aí 12% no último mês, mas ele ainda continua acumulando uma queda de 30%. Então, o que você tem que fazer, né? Sempre que você ouve falar sobre o fundo imobiliário, você fica curioso. Você tem que primeiro sentar, estudar sobre o fundo, ver quais são os ativos, né, ver o que ele tem na carteira, para depois você decidir se é ou não interessante você comprar. Não adianta você sair comprando porque subiu, porque às vezes você acaba se dando mal por conta disso. Mas indo então para o terceiro fundo imobiliário aqui dessa nossa lista, que é o TEP11. Esse fundo que está aí com uma rentabilidade de 23,50%. É o top 1, né, dessa nossa lista. Então, se a gente olhar aqui, uma cota do TEP11 está R$ 80,83 e o último rendimento dele foi de 55 centavos. Ele está com PVP de 0,85. Então, realmente está bem descontado, né? Você imaginar aí, né? Cada R$1 de patrimônio você está pagando 85 centavos, então realmente tem um desconto considerável. Se a gente olhar aqui
no pagamento dos proventos, né, dos dividendos, a gente vê que, no geral, ele é bem estável, né, sempre pagando aí na casa dos 50 centavos. E vamos dar uma olhada aqui agora, né, no relatório. Então aqui no relatório a gente consegue ver que a vacância atual do fundo está em 5,19%. Mas isso porque a vacância já foi bem maior aqui nesse fundo. Se você olhar aqui essa imagem, que é de um relatório do final de 2022, a vacância já foi de 20,72% ali no primeiro trimestre de 2021. Mas a gente já vai entender um pouco do porquê que essa vacância, né, teve tão alta. Aqui o fundo fala, né, que ele está se desfazendo de um desses ativos que ele tem, que no caso é o edifício Timbaúba. Aqui ele explica, né, que ele está se desfazendo porque eles não conseguiram aumentar a posição, né, aumentar a porcentagem de participação que eles tinham nesse fundo, então eles resolveram vender, porque não fazia mais sentido de acordo com a estratégia deles, e aí eles usaram esse dinheiro, né, para quitar dívidas que eles tinham em relação a outros ativos. E aí, se a gente for dar uma olhada nesses ativos, aí que vem o ponto negativo aqui, na minha opinião. Atualmente, o fundo tem 5 ativos, sendo que um deles ele vai se desfazer, né, que é justamente esse edifício Timbaúba. Então ele vai ficar no final das contas aqui, por enquanto, né, com 4 ativos. E é justamente isso que eu acho assim meio perigoso, né, que eu não acho muito legal. Porque se você tem poucos ativos, né, ainda mais que você tem aqui um ativo que já representa 43% da sua carteira, caso aconteça alguma coisa com algum locatário, com alguma empresa ali que aluga algum desses imóveis, pode ser que a sua vacância dispare de um mês para o outro. Então isso me deixa um pouco pé atrás quando eu estou analisando fundo imobiliário para eu investir. Então assim, esse fundo, né, tem esse ponto aqui específico que eu não acho muito legal. Mas no geral, a localização desses imóveis que ele tem aqui são localizações boas, né, que você consegue ver os imóveis. No geral são todos localizados aqui em São Paulo, né, na região aqui do Itaim, Pinheiros, Berrini, então são imóveis bem localizados. O problema mesmo, né, é essa questão de serem poucos ativos. Mas então assim, indo para a pergunta, né, de por que os fundos imobiliários subiram e se ainda vale a pena investir. Assim, a real é que os fundos imobiliários, assim como as ações, né, subiram porque existe uma expectativa de queda na taxa Selic. E o que acontece, né, quando tem essa expectativa de queda? Os ativos de renda variável, que é o caso de ações, de fundos imobiliários, eles começam a subir. E isso é um ciclo natural. Sempre foi e sempre vai ser assim. Isso acontece porque as pessoas que estão posicionadas, estão investidas em renda fixa, elas vão começar a ter uma rentabilidade menor, porque a Selic vai cair. E aí elas começam já a procurar se posicionar em renda variável para tentar suprir, né, tentar ter um pouco mais de rentabilidade. E aí é nesse momento que os ativos de renda variável sobem. Então assim, o que você tem que tomar cuidado? De não cair nesse ciclo de comprar quando tudo está na máxima e depois vender quando tudo está na mínima, porque isso vai destruir a sua rentabilidade, seu patrimônio. Então assim, vale a pena investir em fundos imobiliários? E sim, vale a pena, como sempre esteve valendo. O que você tem que fazer é investir o quanto você aguenta, né, tem renda variável, porque fundos imobiliários são renda variável, e deixar o seu dinheiro trabalhar para você, né? Não ficar nessa pira de ficar todo dia ali vendo quanto que está valendo, se subiu, se caiu. Não, é deixar lá o dinheiro quieto. Até porque se a gente for ver, né, somente esse ano aqui, o IFIX, né, ele já subiu 7%. Então se você vem desde o começo do ano, né, comprando ali com consistência fundos imobiliários, com certeza você já teve uma valorização. Agora, se você perdeu essa alta, tudo bem. O que você tem que fazer é parar para pensar o quanto você consegue suportar e o quanto você consegue investir em renda variável. E é claro, com o tempo você vai estudando, vai pegando jeito e vai sentindo mais confiança para investir. Então assim, se você é novo, está começando a investir agora, ainda não sabe muito bem, né, por onde começar, se inscreva aqui no canal que eu trago vídeos toda semana para te ajudar a investir melhor. E bom, como prometido, né, eu vou deixar aqui na tela aquela tabela, né, dos fundos imobiliários que tiveram uma maior rentabilidade, né, um maior retorno nesse ano de 2023. Eu queria que você me contasse aqui nos comentários se você já tinha algum desses fundos dessa lista. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.